Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos aqui, partilhando, aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? E essa conversa de hoje vai envolver você que é ministro da Eucaristia, seja aqui da Paróquia São José em Vespasiano, ou seja, os ministros que estejam em outras paróquias, enfim. Nós sabemos que esse tempo de pandemia está sendo um momento onde está se exigindo de cada um de nós uma criatividade do Espírito Santo. Nós sabemos bem que o ministro, a ministra da Eucaristia, ela é chamada a estar junto com Jesus Cristo no serviço do altar, na distribuição do corpo do Senhor, nas santas missas, e com isso ele também vai se configurando a pessoa de Jesus Cristo. É uma pessoa de testemunho, uma pessoa que vive a sua fé e dá testemunho. O ministro da Eucaristia, ele leva também, né, a Eucaristia para os enfermos. Também realiza celebrações da palavra, as exéquias. E nesse tempo que estamos vivendo de isolamento social. Então, não é possível realizar, né, essas missões em nossa paróquia e aonde, né, os ministros estão. Mas aí nós temos muito que conversar sobre algo que é muito importante para que o ministro e a ministra possam aprofundar nesse tempo de pandemia. A espiritualidade do ministro da Eucaristia. Nós vamos perceber que essa vida de testemunho, essa vida de fé do ministro da Eucaristia é algo que, antes mesmo da pandemia, vocês já viviam essa realidade, né? Quando Deus chama alguém, né, uma pessoa para ser ministro da Eucaristia através de um convite do seu pároco, já é partindo de uma experiência de fé que vocês já vão realizando, né, na dinâmica paroquial. Muitos já participaram, né, antes de alguma pastoral, de algum movimento. E o zelo pela Eucaristia, o zelo pelo testemunho de vida, a coerência de vida, faz com que você possa ser convidado para essa missão, para esse serviço na igreja. Bom, mas quando a gente trata de espiritualidade do ministro da Eucaristia, nós vamos ter que entender o que é espiritualidade. Você já se perguntou o que seria espiritualidade? Nós temos um conceito de espiritualidade que isso vem bem ao encontro da vivência do ministro como cristão e batizado para a sua vida de fé. E como isso é testemunhado. A espiritualidade é o todo da vida humana, visto em termos de uma relação consciente com Deus. Em Jesus Cristo, por meio da morada interior do Espírito e dentro da comunidade de crentes. Então, quando a gente fala de espiritualidade, não é somente de momentos de espiritualidade, que geralmente é a expressão que a gente mais escuta. Antes de começar o nosso encontro, por exemplo, da reunião de batismo, nós vamos fazer um momento de espiritualidade, que envolve oração, uma leitura orante. Só que espiritualidade não é só isso. É um conceito mais abrangente. E se nós formos parar para pensar, a espiritualidade envolve essa relação com Deus, essa experiência de fé com Deus. E é uma experiência que vai também nos fazer ter uma relação com o seu Filho, Jesus Cristo, uma relação íntima com a morte e ressurreição de Cristo. E também nós vamos sendo guiados durante a vida pela ação do Espírito Santo, que procede do Pai, que procede do Filho e que, agindo no Filho, também vai agir naqueles que professam a fé. Então, nós vamos perceber que a vida de Jesus, né, ele, o Verbo encarnado, que se encarnou, ele desempenhou na sua vida pública uma missão em obediência ao Pai para salvar todos nós.
Nós vamos perceber que Jesus estava sendo sempre guiado pelo Espírito Santo. Então, ele vivia, movido para fazer a vontade do Pai. As curas, milagres, prodígios, os seus ensinamentos através das parábolas. Então, nós vamos ver que as atitudes de Jesus sempre eram moldadas pelo seu Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, nós vamos ver especificamente esse testemunho do autor sagrado acerca dessa ação de Jesus, movido pelo Espírito Santo pelas suas atitudes, que diz assim: como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então nós vamos perceber que Jesus agia com total consonância com a ação do Pai e a ação do Espírito Santo, que ungia, que na verdade essas atitudes de Jesus, que ele era totalmente coerente com o que falava e com o que ele era, estava sendo ensinamento para quem? Para os discípulos. Os discípulos estavam conhecendo Jesus, durante a sua vida pública, e eles iam percebendo como era Jesus, qual era a missão de Jesus. E com isso, o mestre estava ensinando aos seus discípulos. Então nós vamos perceber que a compreensão da espiritualidade vem ao nosso encontro de que maneira? Assumindo a nossa fé. Você que é ministro da Eucaristia, pode lembrar, fazer uma memória, que antes da pandemia você já vivia a sua fé, na sua casa, na sua família. E uma fé que começa onde? No batismo. É no nosso batismo, e a partir daí, com a experiência da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós vamos sendo educados na fé, nós vamos nos relacionando com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos buscando a Deus. Ele vai nos atraindo ao seu projeto de salvação. E aí nós vamos percebendo onde é que Deus nos quer. Onde é que é a nossa missão. Onde é que nós vamos desempenhar a nossa missão como batizados. Então é muito importante você perceber que mesmo nesses tempos de pandemia, isso é muito importante ser salientado, você não está ocioso. Porque se não está havendo todo aquele trabalho nas capelas, nas comunidades, aquele serviço rotineiro que sempre você desempenhou, o seu testemunho de fé, baseado nessa experiência com Deus, você pode viver na sua casa. É ali que o Espírito de Deus vai agir em você. Suas atitudes, seu testemunho de vida junto com a sua família. E aí, a gente sabe que hoje, esses novos tempos desafiantes, está exigindo de nós uma criatividade. A criatividade do Espírito Santo. Então, na sua casa, você pode fazer uma celebração da palavra junto com seus familiares. Você pode fazer videochamadas para rezar um terço com outros ministros ou com outras pessoas também. Você pode fazer, também pela videochamada, uma partilha com outras pessoas para saber como é que eles estão lidando nesse momento desafiante. Você pode fazer ligações, pode consolar aquelas pessoas que tiveram algum ente querido que faleceu. Ou seja, mesmo em tempos de pandemia, Deus nos impulsiona a sermos missionários. E você que é ministro e ministra da Eucaristia, você percebe que essa espiritualidade do ministro, ele está aflorado no seu coração. É, na verdade, perceber aonde e como Deus quer que você haja. Então, ser discípulo e discípula de Deus, de Jesus Cristo, é assumir também esse aprendizado. Então, a sua experiência de fé, aquilo que você já semeou na sua vida, o seu testemunho de vida, isso é a espiritualidade daqueles que seguem os passos de Jesus.
E não se deixe amedrontar pelos sinais de morte, por pessoas que se lamentam por esse tempo, né, onde os templos sagrados estão fechados. Não. Você dá o seu testemunho. Aquilo que Deus já lhe deu, né? Aquilo que Deus depositou no seu coração e que você tem tudo para levar uma palavra de conforto e deixar viva a presença do Senhor ressuscitado na vida de muitas pessoas. Então é isso, meus irmãos. Nós agradecemos de coração todo o esforço, toda a criatividade do Espírito Santo para que você desempenhe bem a sua missão aonde você está. Então é isso. É com muita alegria que nós nos despedimos. Eu agradeço a sua presença aqui nos acompanhando. Não esqueça, se você também não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para você receber as nossas notificações e também compartilhe esse vídeo. Forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.